Bom, olá alunos, vamos lá, nossa aula de Ciências Naturais. Nós vamos começar na aula de hoje falando sobre sistema circulatório. Como esse assunto ele é um pouquinho extenso, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Então vamos lá. Nessa primeira parte, o que nós vamos estar falando? Bom, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o sistema circulatório e depois nós vamos entrar lá no sistema linfático e urinário, mas não nessa aula, tá? Vamos fazer uma coisa de cada vez, tá? Primeiramente, eu queria que vocês acompanhassem essa aula pelo seu próprio livro didático, lá na página 49, tá? A partir, né, da página 49, vocês podem estar acompanhando aí o que a gente está falando. Então, ó, o sistema circulatório, basicamente, ele move todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Então, olha só, o principal órgão do sistema circulatório, então, no caso, é o coração, certo? Então, aqui eu coloquei assim, ó, o coração humano tem o tamanho equiparável ao do tamanho da mão fechada. Então, cada um aí tem a capacidade de medir, então, o tamanho do seu próprio coração quando você fecha a sua mão. Você vai ver que esse fechar da mão, ele molda mais ou menos o tamanho que seria o seu coração. Veja aqui nesse esquema aqui do lado, ó, que também está aí no livro de vocês, eu tenho aqui uma mão de plástico, né, só para simbolizar que a mão, ela preenche todo o tamanho do seu coração. Então vamos lá. O que nós temos aqui no coração? No coração a gente tem algumas veias, algumas artérias e algumas partes que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então aqui a gente tem a aorta, nós temos aqui as veias, divididas em veias pulmonares, né? E temos aqui também a veia cava superior. Então esses nomezinhos que a gente vai aprender sobre as partes do coração na aula de hoje, cada uma tem um significado. Então vamos ver, olha só. Primeira pergunta aqui que o livro deixou para vocês é essa aqui, ó. Como é o coração por dentro? Bom, o coração ele é dividido em quatro partes, tá? Quais são essas quatro partes? Primeiro, o átrio direito, o ventríloco direito. Então aqui a gente tem o átrio direito e o ventríloco direito, tá? Então aqui são as partes de dentro do coração. Também temos o átrio esquerdo e o ventríloco esquerdo. Então aqui a gente tem, ó, ventríloco esquerdo, olha no esquema aí, ó, e o átrio esquerdo. Bom, para que eles servem? Bom, eles servem para bombear o sangue. Então o sangue ele tem que entrar pelo coração e sair. Então olha só, o ventríloco direito bombeia o sangue para a circulação pulmonar, certo? E o ventríloco esquerdo bombeia o sangue para a circulação sistêmica, que a gente vai ver também na aula de hoje, o que é esse sangue da circulação pulmonar e o que é esse sangue da circulação sistêmica. Basicamente é um bombeia o sangue para entrar, outro bombeia o sangue para sair. Então esse é um órgão muito complexo do sistema circulatório, ok? Bom, então vamos lá. No sistema circulatório é constituído pelo coração, que a gente já acabou de falar sobre ele, pelo sangue, que a gente vai falar também nessa aula, e por uma série de estruturas semelhantes a tubos, de diferentes diâmetros que servem de caminho para o sangue percorrer todo o nosso organismo. Bom, esses tubos são chamados de veias e artérias. Nós vamos falar sobre isso também, tá? É por onde o sangue vai passar. Temos as veias, que são, na verdade, as veias é um prolongamento das artérias, elas são mais longas e mais compridas, tá? E as artérias, que também servem para o que o sangue passa, só que elas são mais curtas e finas, tá bom? Bom, essas estruturas pelas quais o sangue flui são os vasos sanguíneos, tá? Então, a gente tem vasos sanguíneos e o sangue flui por elas através das veias e artérias. O que acontece com o coração após uma atividade física, hein, pessoal? Bom, quando a gente faz uma atividade física, por isso que ela é muito importante para o nosso organismo, ela faz com que os músculos do corpo a musculatura ajude a que esse sangue possa circular com mais rapidez pelo corpo. E faz o que com o coração? Faz com que o coração acelere. Por quê? Já que os músculos do corpo que está sendo em movimento faz com que esse sangue circule mais rápido, consequentemente, o coração vai ter que bombear esse sangue mais rápido, porque vai estar entrando sangue e saindo sangue com alta velocidade.
né, quando você faz uma atividade física. Bom, o sistema circulatório é responsável pelo transporte de substâncias dentro do organismo. Então, presta atenção, ó, transporte de substância dentro do organismo. O sangue leva até as células do nosso organismo substâncias que elas necessitam para funcionarem e nos manterem vivos. Então, o sangue ele carrega um monte de coisas boas e elimina um monte de coisas ruins, né, para a gente se manter vivo. Então, vamos fazer uma comparação aqui com os outros sistemas, olha. Aqui a gente tem aqui no sistema aí no livro aí, no esqueminha do livro de vocês, a parte vermelha é o sistema circulatório. Então isso aqui é grosseiramente mostrando aqui o sistema circulatório, onde ele se associa aos outros sistemas. Ó. Temos o sistema respiratório, que ele troca informações com o sistema respiratório. Temos o sistema digestivo, ele também troca aqui, ó, informações com o sistema digestivo e o sistema urinário, que é essa parte amarela mais clara. E o sistema circulatório também troca informação com esse sistema urinário. Então, o sistema circulatório é um dos mais importantes do nosso organismo. O sangue também transporta para longe das células substâncias que elas descartam e que serão eliminadas no organismo na urina ou no ar expelido pelos pulmões. Por exemplo, na urina, o sistema circulatório ele pega todos os nutrientes que são saudáveis para o corpo e deixa ele no sangue. E tudo que é descartável, substâncias impuras que podem prejudicar a nossa saúde, é jogada no sistema urinário, lá no sistema, lá na sua bexiga e é eliminado pela urina, tá? No sistema urinário. E no caso dos pulmões, o sangue ele nutre com o oxigênio que você inspira e você expira o que o sistema circulatório não quer, que seria o gás carbônico. Então, quando você joga para fora, você está eliminando gás carbônico, tá? A gente vê muito isso lá nas aulas de ciência no início do ano, que a árvore ela absorve esse gás carbônico que você joga no ar, né, que você joga para fora e devolve para a gente o oxigênio. Então, por isso que é importante você plantar árvores, ter plantas na sua casa. Então, quanto mais plantas você tiver, melhor, porque a planta ela vai absorver o gás carbônico e vai jogar para você o oxigênio, que vai facilitar na sua respiração. Ok? Vamos continuar. Então, o sistema circulatório transporta várias substâncias. Vamos ver quais são, né? Entre as substâncias que o sangue leva para as células, né, do nosso organismo, ela leva nutrientes que provêm da nossa alimentação. Então, tudo que você come, os nutrientes, vai para a corrente sanguínea, tá? E o restante que não é prejudicial à saúde, ou seja, aqueles que são descartados, eliminados pela urina e pelas fezes, né? O que mais? Os nutrientes, eles também carregam, né, transportam nutrientes na respiração celular, ou seja, é aquela parte que eu disse, né, que a gente é, inspira o oxigênio e expira o gás carbônico. Outra substância conduzida às células pelo sangue provém dos pulmões, né, que seria o gás carbônico, que é eliminado. E o gás oxigênio é necessário para a respiração celular, por isso que o oxigênio ele é muito importante, que ele provém das folhas das árvores, ele vem da arborização, então por isso que é muito importante a gente manter a natureza viva, né? As substâncias descartadas pelas células como o gás carbônico. Então, gás carbônico são células que são eliminadas, né, pelo sangue, aquelas que a gente não precisa. O excesso de água também é eliminado pelo sangue, que vai lá para o sistema urinário, né? Então, o excesso de água, que a água é necessário para a vida, mas o excesso de água que não for necessário para o nosso corpo, ele é eliminado na urina através, né, do sistema urinário e decorrente do que? Do descarte através do sistema circulatório, tá bom? O sangue também transporta vários materiais provenientes da limpeza efetuada pelo organismo em partes mortas ou desgastadas. É da destruição dos corpos estranhos no organismo. Isso eu estou falando do quê? Dos vírus e das bactérias. Então, quando você pega uma gripe, quando você contrai uma doença, o seu próprio sistema, né, o seu próprio sistema circulatório luta para poder combater essas substâncias que não fazem bem para a sua saúde e ela tenta eliminar o mais rápido possível, tá bom? Bom,
Então vamos ver aqui um esqueminha que está no livro de vocês, para a gente entender melhor sobre a utilização, a relação entre os sistemas que a gente está estudando. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma parte do livro de vocês que diz o seguinte: o coração está posicionado no centro do peito, com a parte inferior ligeiramente inclinada para o lado esquerdo. Então a gente pensa o seguinte, né, que o nosso coração está aqui, ó, do lado esquerdo, e não é, né? Ele está no centro do peito. O coração está no centro do peito e uma pequena e leve inclinação para o lado esquerdo. Por isso que a gente acaba dizendo que o coração está no lado esquerdo, certo? Então aqui está o coração, onde ele está posicionado bem no centro do corpo, inclinado levemente para o lado esquerdo. Em vermelho está esquematizado os vasos que conduzem sangue rico em gás oxigênio. Então, ó, tudo que está em vermelho está nutrindo o seu corpo com oxigênio, ou seja, é o sangue carregando o gás oxigênio que você precisa para sobreviver, tá bom? E pobre em gás carbônico. Contudo, né, o que está de azul aqui no nosso esquema, né, são os vasos sanguíneos que estão ricos em gás carbônico, tá? E pobre em gás oxigênio. Então ele está rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio, ou seja, o corpo ele está sendo nutrido em azul com oxigênio e o corpo ao mesmo tempo ele está eliminando, né, em vermelho o gás carbônico, tá? Então o sistema ele funciona como um reloginho, né? Nosso sistema ele é muito complexo. Então vamos ver essa relação aqui do sistema circulatório com os outros sistemas. Aqui a gente vê o seguinte, ó, sistema respiratório, ele provê o quê? O que que ele provê? Ele provê o gás oxigênio, que é para nossa sobrevivência, e é transportado aonde? Onde é que transporta esse oxigênio para o nosso organismo? Através do sistema circulatório. O sistema digestório, ele provê o quê? Ele provê os nutrientes que vêm dos alimentos, certo? E esses nutrientes que vêm dos alimentos, ele é transportado também por onde? Ele é transportado através do sistema circulatório, tá bom? Que por sua vez conduz para o quê? As células, né? Todas essas substâncias boas vão lá para as células, que por sua vez descartam o que não for boa para o seu organismo, as substâncias nocivas e tóxicas, elas descartam essas substâncias tóxicas transportadas pelo sistema circulatório. Então, o sistema circulatório envia coisas boas e ruins para as células elimina, fica com as coisas boas e elimina o que não é bom para a nossa saúde, tá bom? Então, esse esqueminha aí está no livro de vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho mais do sangue. Olha, o sangue contém grande quantidade de água. Então veja bem, no livro de vocês faz até uma analogia. Se você mistura açúcar na água e ela dissolve totalmente, você olha para a água, você não consegue ver mais o açúcar. Mas quando você bebe a água, você vê que a água está doce. Então significa que o açúcar está lá, só que ela está dissolvida na água. Então, o sangue é da mesma forma. O sangue ele é constituído por uma grande quantidade de água. Então, dependendo do alimento que você come, você pode ter no sangue, bem aqui nessa quantidade de água, uma concentração muito grande de sal ou de açúcar. Depende do alimento que você está ingerindo. Após passar por uma alta rotação em uma centrífuga é essa máquina aqui, ó. Você colhe o sangue, aí nessa máquina aqui ela vai girando em alta velocidade. Para quê? Para ela separar o sangue em duas partes. O sangue é dividido em duas partes, ó. Uma delas que fica embaixo, ela é avermelhada, ou seja, o sangue, depois que você agita ele bastante nessa máquina, ele vai descer uma parte avermelhada, que vai ficar aqui embaixo, e vai ficar uma parte em cima, que é um líquido transparente, amarelado. Esse líquido amarelado é denominado plasma. Em alguns casos, alguns livros, eles chamam esse plasma de soro, tá? Mas e aí, professor, o que que tem a ver de separar esses dois nutrientes? Tem a ver o seguinte, ó, que o plasma, que é esse líquido amarelado, é formado predominantemente por água, no qual estão dissolvidas várias substâncias, glicose, sais minerais, proteínas e vitaminas. Através desse plasmas, muitos cientistas conseguem desenvolver vacinas, inclusive a vacina da Covid-19. Eles podem desenvolver uma cura, né, para a doença.
pode desenvolver vacina, pode desenvolver remédios contra determinadas doenças, quando eles peguem esses plasmas de pessoas saudáveis, né? Então é muito importante. E a parte vermelha? Bom, a parte avermelhada, que se separa do plasma durante a centrifugação, é constituída por quê? Por células, glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, ó, são chamados de hemácias, tá? E os glóbulos brancos, e por fragmentos celulares, as plaquetas. Então, veja bem, os glóbulos vermelhos é muito importante para a saúde. Onde é que a gente consegue ganhar glóbulos vermelhos? Através da ingerir alimentos ricos em ferro, tipo feijão, soja, carne. Então, esses alimentos ricos em ferro produzem os glóbulos vermelhos. E por que os glóbulos brancos também são importantes? Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela nutrição das células. E a gente consegue medir esses glóbulos brancos através das plaquetas. Quando nós temos essas plaquetas, ou seja, glóbulos brancos muito baixa, significa que você está com a anemia. Anemia é uma doença que pode causar leucemia, causar outros tipos de doenças graves na saúde. Então, existem vários tratamentos quando você está com anemia, porque você está com esses glóbulos brancos com plaquetas muito baixas, ok? Bom, continuando. Os vasos sanguíneos, né, que é por onde esse sangue que a gente estava falando, ele vai passar, ele passa por onde? Pelas artérias e arteriolas. Bom, então o que são essas artérias e arteriolas? As artérias e arteriolas são vasos sanguíneos, ou seja, estruturas dentro das quais o sangue vai fluir regularmente no nosso organismo, através das artérias e arteriolas. E essas arteriolas também podem ser conhecidas como veias, né? Vamos falar daqui a pouco. Os vasos que conduzem o sangue para fora do coração são denominados artérias. Então, as artérias são responsáveis para jogar o sangue para fora do coração. As paredes das artérias são musculares e pulsam, tá? Então, quando você quer medir o seu pulso, você pode colocar o seu dedo no pescoço do seu lado direito, ou então medir o pulso também no seu braço, no seu antebraço, que você vai ver que as artérias elas estão pulsando. Por que elas pulsam? Porque elas têm músculos que fazem o sangue movimentar pelo seu corpo. Quando essa pulsação está muito fraca, muito baixa, significa que o seu corpo ele não está conseguindo circular o sangue corretamente. Então, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter um acidente vascular cerebral, enfim, várias doenças relacionadas a isso. Bom, capilares. As arteriolas ramificam-se ou novamente, né, em vasos sanguíneos, ainda mais finos, denominados capilares. Então, as arteriolas são capilares, ou seja, são vasos sanguíneos bem fininhos. E esses capilares medem cerca de 0,008 milímetros. Então, são aquelas vasos bem fininhos que todo ser humano tem, que circula sangue numa circulação bem sensível do nosso corpo, tá? E nós temos aqui as veias, ou conhecidas também como vênulas. Os capilares gradualmente se juntam em vasos mais largos, chamados de vênulas. Até esqueci de colocar aqui em azul. Que se unem formando vasos ainda mais largos e visíveis a olho nu, chamado de veias. Então, olha só. As artérias, você não consegue vê-las a olho nu, elas são muito menores, mais sensíveis, pequenas. Já as veias, você já consegue ver a olho nu, principalmente quando as pessoas são mais magras, né? Então dá para você ver no seu braço, na sua perna, dá para ver essas veias, porque elas são mais largas e dá para ver a olho nu, que conduzem o sangue de volta para o coração. Então, olha só, a gente tem as artérias que jogam para fora o sangue do coração. E essas veias que são mais largas que a gente consegue ver, elas devolvem o sangue para o coração depois que ele circular todo o corpo, tá bom? As veias não pulsam, então essa veia ela não pulsa como as artérias. Por quê? Por elas serem muito largas, a musculatura dela é muito sensível, então você quase não percebe que essa musculatura está se mexendo. Já as artérias, sim, elas pulsam, porque elas precisam ter uma musculatura muito mais sensível, muito mais forte para fazer esse sangue circular por todo o corpo, tá bom? É, Às vezes tem válvulas, né, venosas. Então, o que seriam essas válvulas venosas? As válvulas venosas, elas são responsáveis
para que a circulação do sangue tenha apenas um sentido, ou seja, ela tem uma mão única. Ela só vá a um sentido, ou seja, o sangue ele nunca volta, ele sempre circula em um único sentido. Então, o sangue ele não volta pelas veias e nem pelas artérias, só vai em um único sentido. Mas o que que faz então essas válvulas venosas? Elas percebem, por exemplo, quando o corpo ele inclina, quando você fica de cabeça para baixo, ou então quando você deita. Quando ela percebe que você está lutando contra a gravidade, né, movimentando o seu corpo, esse sangue tende a voltar. Em vez dele ir, por exemplo, para a direita, ele tende a voltar para a esquerda. Então, o que essas válvulas venosas fazem? Elas fecham um caminho para que esse sangue não volte. Ele só vá para frente. Então, é tipo uma torneirinha que ela fecha para o sangue não voltar e abre para o sangue circular sempre em sentido de mão única. Ok? Bom, vamos fazer então o nosso resumo da aula. Qual é o nosso resumo então que a gente viu hoje? Bem tranquilo, bem facinho. Qual é o resumo da aula de hoje? Tá aí. Olha só. Primeira coisa que a gente aprendeu na aula de hoje, que a gente falou sobre o que, pessoal? Nós falamos sobre sistema circulatório, que é um conjunto formado por coração, sangue e todos os vasos sanguíneos, responsável pelo transporte das substâncias dentro do corpo. Por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbono, que a gente elimina, os nutrientes que vêm dos alimentos, e as excretas, que são urinas e fezes, né, que a gente elimina do corpo. Nós estudamos também sobre os vasos sanguíneos, que estão estruturas tubulares, né, pela qual flui o sangue, que é dividido em artérias e veias. O sangue é um material fluido constituído por elementos celulares, ou seja, o sangue tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, suspensos em um líquido formado por água e substâncias dissolvidas, como plasma. Então, o sangue ele tem a parte avermelhada e uma parte amarelada, né, que é a parte vermelha, onde tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, e temos a parte amarelada, onde ficam todos os nutrientes do sangue, tá? Então, o sangue ele circula por vasos sanguíneos, que são divididos em artérias e veias. O que seriam as artérias? São vasos sanguíneos que conduzem o sangue bombeado para fora do coração. Já as veias são vasos sanguíneos também, mas que conduzem o sangue de volta para o coração. E capilar, que também são vasos sanguíneos, só que eles são de pequeno diâmetro, de tamanho microscópicos. Então, as artérias bombeiam para fora do coração, às vezes bombeiam para dentro, às vezes são vasos sanguíneos mais alongados e visíveis ao olho nu, as artérias não. Tá? As artérias têm pulsação, ela tem musculatura que você consegue sentir ao tocá-la. E o capilar são vasos sanguíneos bem fininhos e quase que invisíveis. Você consegue ver apenas através de microscópios, ok? Então assim a gente termina a nossa aula e a gente se vê no próximo encontro, tá? Faça as atividades do livro e um abraço.